Hoje, então, a gente vai falar sobre o trial fala sobre uma nova terapia, né, com iptacopan em pacientes com glomerulopatia do C3. É um estudo multicêntrico de fase 3, é o API C3G, é um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo de grupos paralelos. Ele foi publicado online esse ano, em setembro, no The Lancet, e é financiado pela Novartis. E é o primeiro estudo que a gente vai discutir na sequência dos que foram apresentados no Kidney Week. Bom, por que a relevância, né? Então, a glomerulopatia do C3 é uma doença rara, uma doença grave, que cursa com uma glomerulonefrite crônica primária, causada principalmente por uma hiperativação da via alternativa do complemento. Eu não vou me estender em fisiopatologia e demais, porque a gente já teve uma aula bem completa, aliás, a gente teve 2 aulas completas nesse último semestre. Tem uma baixa incidência, uma doença bem rara, então de 1 a 2 novos casos por milhão por ano, atinge todas as idades, mas frequentemente iniciando na infância e no adulto jovem, como a gente viu naquela discussão de caso no outro trial que a gente discutiu, no outro paper que a gente discutiu. É mais comum em homens, e o tratamento atual das diretrizes, principalmente do KDIGO, que é o que suporta o nosso dia a dia, ele orienta um suporte de base com IECA ou BRA, associado ou não à imunossupressão, preferencialmente micofenolato, mas a gente também vê a utilização de corticoide. Esse benefício é bem limitado, porque ele não age exatamente na raiz do problema, não age exatamente na patogenia, assim, da doença, e cursa com diversos eventos colaterais relevantes e continua mantendo um prognóstico negativo para os nossos pacientes. Bom, eu tentei fazer aqui uma figurinha para a gente conseguir entender mais ou menos onde que age, né? Então, a gente tem aqui dos dois lados a via alternativa do complemento. Então, o iptacopan, ele vai agir bem ali onde tem o fator B. Não sei se está aparecendo meu mouse, mas é bem aqui. No lado vermelho, é onde, quando a gente não teria a utilização da droga, né? Então, teria a amplificação da via alternativa do complemento, e aí, eventualmente, aumentando C3A, C5A e o complexo de atraque à membrana. Quando a gente utiliza o iptacopan, ele atua no fator B. Então, ele vai impedir toda essa cascata, esse loop de amplificação, reduzindo, então, a formação de C3A, C5A e o complexo de ataque à membrana. Então, aqui a gente estaria atuando não só no efeito da fisiopatologia, mas a gente vai estar atuando exatamente na própria fisiopatologia, o que vai provavelmente mudar o curso dos pacientes. Essa aqui é uma outra que eu tinha feito imagenzinha, que aqui não tem a hiperativação, mas aqui é só para lembrar da cascata do complemento, e realmente que a gente vai reduzir a produção de C5A, C3A, C5A e o complexo de ataque à membrana. Bom, o iptacopan, ele já foi aprovado pela Anvisa, então ele foi aprovado no início do ano para hemoglobinuria paroxística, e em outros países também já foi aprovado para nefropatia por IgA primária, e esse ano, em setembro, ele foi aprovado para glomerulopatia do C3 em adultos. Mas a gente ainda não, pelo menos eu desconheço onde que a gente tem acesso ainda à medicação, mas já tem essa aprovação da Anvisa. Bom, os métodos, né? Então, ele é, como eu falei anteriormente, ele é um estudo multicêntrico de fase 3, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, de grupos paralelos. Foram separados, então, metade dos pacientes utilizariam iptacopan e a outra metade, um placebo correspondente, associado à terapia de suporte. Lembrando que quando a gente fala terapia de suporte, como eu falei antes, o paciente tem que estar obrigatoriamente com IECA ou BRA na dose máxima tolerada por um período de pelo menos 3 meses. Foram realizados apenas com pacientes adultos, então não pegou crianças, e devido à rara prevalência também, foi um estudo multicêntrico, mesmo a gente conseguindo um N muito singelo, digamos, foram em 36 centros médicos em 18 países. Bom, foram só pacientes adultos, então, de 18 a 60 anos, com glomerulopatia do C3 confirmada por biópsia renal. Um ponto que eu achei muito importante aqui, porque como a gente viu nas aulas anteriores de glomerulopatia do C3, nem todo paciente que tem a patologia vai ter um C3 reduzido no sangue, um C3 sérico consumido. E nesse caso, mesmo que o paciente tivesse a biópsia confirmando a doença, se o paciente não tivesse um consumo de C3, ele não era incluído no trial. Então, acho que isso é algo para a gente prestar atenção.
Além disso, pegaram proteinúrias só maiores ou igual a 1 grama por grama, seja na urina de 24 horas ou então na relação proteína-creatinina na primeira urina da manhã. Essa coleta, seja a relação ou 24 horas, foi realizada pré-randomização, 75 dias antes da randomização e 15 dias antes também. E ambos tinham que ter uma proteinúria maior ou igual a 1 grama por grama. Eles não pegaram pacientes que já tinham uma taxa de filtração glomerular mais avançada, então o corte foi maior ou igual a 30 ml minuto, e teve que realmente confirmar, além da proteinúria 15 dias antes da randomização, também a taxa de filtração glomerular, para ver se o paciente não tinha evoluindo com o curso da doença. Por a gente estar trabalhando, né, por eles estarem trabalhando com uma medicação que atua na via alternativa, atua no complemento, na via do complemento, era obrigatória a vacinação para germes encapsulados, então Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, pelo menos na entrada ou durante a triagem, antes do paciente receber a medicação. Os principais critérios de exclusão foram, então, um transplante renal prévio, aliás, qualquer transplante, seja de órgão sólido ou de células, o paciente já era excluído. Pacientes com glomerulonefrite rapidamente progressiva também eram excluídos, justamente porque eles receberiam outro tipo de tratamento. Além da taxa de filtração glomerular, que não era aceitável, menor do que 30, a biópsia também não poderia ter mais do que 50% de fibrose intersticial, só para a gente entender como que é o padrão desses pacientes que foram escolhidos para esse trial. Então, a gente não tinha pacientes que tinham já um nível de cronicidade muito significativo e que obrigatoriamente tinham que ter um consumo de C3 sérico. Obviamente, qualquer outra doença secundária foi excluída, então gamopatia monoclonal, que a gente sabe que tem uma alta prevalência nesses pacientes, outras doenças clonais, infecção ativa, doença hepática, outras comorbidades mais relevantes, então foi incluído apenas pacientes que eles acreditaram que fossem realmente primário e que não tivesse nenhuma patologia não controlada. Bom, tratamento de suporte, como eu falei, era obrigatório estar em uso de eco ou BRA na dose máxima tolerada, dose estável por mais de 90 dias antes da randomização. E o que eu achei interessante é que foram permitidos pacientes que estivessem em doses estáveis por mais de 90 dias em uso de micofenolato, então eles não suspenderam a medicação, eles associaram, corticoides em dose baixa, leiam, né, como menor ou igual a 7,5 mg por dia de prednisona, o inibidor da GLT2 e qualquer um dos antagonistas receptores mineralocorticoides, seja a espironolactona ou a finerenona. Bom, todos os pacientes elegíveis, então, eles foram alocados um para receber ou pitacopan 200 mg via oral 2 vezes ao dia ou placebo. E para eles conseguirem balancear esses dois grupos, como eles aceitaram pacientes que estavam em uso, seja de imunossupressão, inibidor da GLT2, finerenona, eles estratificaram com essas terapias. Então, eles dividiram nos dois grupos de uma forma equilibrada para fazer uso de corticoide, de micofenolato e das outras medicações, para estarem equilibrados nesses dois grupos, o grupo iptacopan e o grupo placebo. Dessa forma, então, a gente consegue assegurar a proporção de pacientes que estão em uso dessa medicação semelhante nos dois grupos. Bom, então, o primeiro período, ele durou 6 meses. Nesse primeiro período, o tratamento foi duplo cego. Então, metade dos pacientes receberam a droga e a outra metade recebeu o placebo. Após esses primeiros 6 meses iniciais, foi feito um período aberto, onde os dois grupos iriam receber o pitacopan. Então, o que já estava recebendo permaneceu, e o que estava recebendo o placebo começou a utilizar a medicação. E aí, esse acompanhamento foi por mais 6 meses. Então, foi no total de 12 meses. E o que foi avaliado, né? Então, tiveram 2 coletas de urina, como eu falei, ou a relação de 24 horas, por volta de 15 dias e 75 dias antes da randomização, e foi realizado esse controle subsequente, com 3 meses, 6 meses e 12 meses, para ver realmente como cursava essa proteinúria com o uso da medicação ou então com o placebo.
Além, né, da proteinúria e da relação, o que foi avaliado também? A taxa de filtração glomerular, então foi dosada a creatinina e avaliado pelo cálculo o cálculo estimado. Foram avaliados também biomarcadores da via alternativa do complemento, incluindo o C3 sérico, as frações de ativação, e além disso, ensaios funcionais da via alternativa. Eles utilizaram também um score, chama FACIT, é um score de fadiga autorreferida também, para ver se existia algum tipo de melhora ou piora. E também, obviamente, foi avaliado os eventos adversos graves, e também, o que eu achei que a Sabrina vai gostar bastante, é que o estudo, ele realizou nova biópsia. Então, a primeira biópsia, ela tinha que ser aproximadamente 45 dias antes da randomização, e teve uma segunda biópsia após 6 meses de tratamento, justamente para ver se existia alguma modificação, seja na parte histopatológica, ou então na questão se aumentava ou diminuía o depósito, aumentava a progressão de fibrose. Então, eu achei que foi um estudo, do meu ponto de vista, bem desenhado, e ele foi bem detalhista em relação à biópsia. Bom, então, como eu falei, aquele primeiro período, que é o período duplo cego, que durou 6 meses, então a gente tem o desfecho primário, né, então o desfecho primário foi a diferença entre os grupos no logaritmo de razão em relação à proteinúria em 6 meses, comparando os dois grupos placebo e iptacopan, e os desfechos secundários nesse mesmo período, que são 6 meses iniciais, também foi avaliada a taxa de filtração glomerular, a comparação entre os dois grupos em relação à proteinúria e a evolução do clearance, a evolução também da histopatologia com essa biópsia que foi repetida aos 6 meses, o score de fadiga e também a questão de segurança, tolerabilidade, efeito colateral, infecção. Além disso, né, os desfechos exploratórios nesses primeiros 6 meses foram as mudanças de biomarcadores da via alternativa do complemento, como eu falei, eles fizeram umas dosagens, o que seria para a gente talvez mais simples, seria a dosagem do complemento sérico, mas eles fizeram outras dosagens de alguns subprodutos da ativação do complemento, fizeram análises adicionais também da proteinúria, né, como eu falei naqueles outros pontos, e da função renal e dos desfechos clínicos, em termos de sintomas, se o paciente referia ou não melhora ou piora do quadro clínico. E o evento adverso, ele foi considerado como qualquer ocorrência indesejada com pelo menos uma dose da medicação, e obviamente foi classificada com gravidade, relação causal, conduta da droga e o desfecho clínico. Bom, agora a gente tem o desfecho primário no período aberto, então, como eu falei, a partir dos 6 meses, o grupo que estava recebendo o placebo começou a receber a droga. E o desfecho primário seria o efeito sustentado do iptacopan ao longo desses 12 meses, então, naquele paciente que começou do D0 até o final da avaliação, e o impacto do crossover, daquele grupo que estava no placebo até os 6 meses, e que dos 6 a 12 meses passou para o iptacopan. Então, seria a gente entender qual que foi esse impacto comparando tanto a proteinúria, né, quanto os demais critérios que eles utilizaram, como função renal, alteração da clínica, enfim. A dosagem foi a mesma, desde o início os pacientes receberam iptacopan 200 mg 2 vezes ao dia, e os desfechos secundários, que foram avaliados ao término desses 12 meses. Bom, falar de forma breve da parte de análise estatística, então, um cálculo amostral voltado à superioridade, para ver se teve essa redução da proteinúria, seja na relação, na urina de 24 horas. O modelo foram medidas repetidas dosagens, né, de relação proteína-creatinina, justamente para a gente ver essa diferença do baseline para 6 meses, e depois de 6 meses para 12 meses. E foi feito também o teste hierárquico sequencial, justamente para entender um pouco melhor. Em relação à população, então, todos os pacientes randomizados que receberam mais de uma dose, né, então, eles foram colocados nesse perfil de segurança, então, mesmo se o paciente tenha recebido apenas um comprimido e tenha tido um efeito colateral, eles incluíram nos efeitos adversos, e a monitorização era feita por um comitê independente também, não cego a cada 4 meses, para evitar qualquer tipo de risco para os pacientes.
Bom, os resultados, né? Então, foram triados, por mais que teve essa participação global, né, foi multicêntrico, foram triados no total 132 pacientes, foram tirados aqueles pacientes, como eu falei, foram excluídos pacientes que não se enquadravam nos critérios de inclusão, e no total ficaram 74 pacientes. Desses 74 foram distribuídos, então, dois grupos, e eles tentaram deixar os grupos mais parecidos possíveis, ficou 38 pacientes no grupo da droga intervenção e 36 no grupo placebo. Foram descontinuados 2 pacientes no grupo iptacopan, que não completaram o período aberto, e um no grupo placebo também, que foi perdido o segmento. O segmento total foi de 12 meses, lembrando que os primeiros 6 meses duplo cego, e os últimos 6 meses o aberto, onde o paciente, os dois grupos receberiam a mesma droga. Bom, então as características principais dos pacientes, eu coloquei o que mais me chamou a atenção. Então, a maioria dos pacientes é homem, são homens, né, como a gente vê realmente na epidemiologia. Então, 64% eram homens, 64%, mais ou menos 70% eram brancos, a maioria de origem europeia e 85% não hispânicos ou latinos. Então, apesar de ser um estudo multicêntrico, ele tem uma característica muito específica dos pacientes. A idade média, mais ou menos, era de 30 anos, o baseline, ele tinha uma proteinúria mais alta e uma taxa de filtração mais baixa no grupo iptacopan versus no grupo placebo. Então, isso também é importante a gente lembrar. Quase todos os pacientes, eles estavam utilizando IECA ou BRA, né, como eu falei, na dosagem máxima tolerada, e a proporção relevante de imunossupressão de base com uso prolongado. Então, os pacientes também estavam mais ou menos distribuídos, tanto em relação ao uso de micofenolato, dapaglifosina, firenone, então eles tentaram manter, de alguma forma, um certo equilíbrio entre os dois grupos. Bom, o desfecho renal composto e a taxa de filtração glomerular nos primeiros 6 meses, né, no período em que a gente teve o placebo e o grupo intervenção. Então, o desfecho renal composto atingido por maior proporção no grupo foi iptacopan versus placebo, e teve uma diferença significativa, é que esses quadrinhos ficaram bem pequenos, porque lá não estava tão bom, mas houve uma diferença significativa, e a principal contribuição, a principal alteração que eles viram, analisando todos aqueles fatores que eu mencionei, foi realmente a proteinúria, que teve uma redução bem significativa da proteinúria comparado com o placebo. Já a taxa de filtração glomerular média, ela não teve nenhuma alteração significativa, então ela se manteve mais ou menos estável. Aos 6 meses também não teve nenhuma queda significativa, como eu falei agora, nem estabilização da taxa. Então, a única coisa que eles conseguiram avaliar realmente de forma significativa nos primeiros 6 meses foi o componente da proteinúria. Que eu achei muito legal, é que eles repetiram em 6 meses a biópsia, né, como eu falei, e as biópsias seriadas, né, que foram realizadas um pouco antes da randomização, mostraram que o grupo iptacopan reduziu os depósitos de glomerulares de C3 com queda significativa no score de depósito de C3 em comparação com os pacientes que receberam apenas o placebo. E teve também a mudança no score de atividade total da doença, favorecendo também o iptacopan, indicando uma possível redução na atividade inflamatória glomerular. Além disso, eles dosaram também, como eu havia mencionado, os biomarcadores, alguns fragmentos do complemento, então teve um aumento do C3 sérico, lembrando que só entraram no trial os pacientes que tinham C3 sérico reduzido, e os pacientes do grupo intervenção, ou seja, iptacopan, tiveram uma normalização, uma melhora do nível de C3. Tiveram também uma redução dos fragmentos, da concentração de fragmentos da ativação da via alternativa do complemento, e também uma redução tanto no plasma quanto na urina de C5b dosado. Já aos 12 meses, né, que quando o grupo originalmente, que era o grupo apenas iptacopan, ele teve também uma proteinúria mais robusta do que o grupo que começou, obviamente, com apenas, que teve só 6 meses de intervenção, e manteve também uma redução do C5b. E houve também avaliação, se a gente vê ali no final, que foi bem semelhante a resposta em relação à proteinúria e ao complemento quando ocorre o crossover nos 6 meses do grupo placebo para intervenção.
E essa resposta, ela não demorou meses para acontecer, mas as primeiras 2 semanas, eles já conseguiram ver uma elevação do complemento do C3 e uma redução na proteinúria. Foi uma ação bem rápida. Eles também analisaram não só a creatinina momentos antes da randomização, mas eles tentaram pegar na medida do possível, não foi possível de todos os pacientes, na grande maioria eles conseguiram, para entender um pouco como que era o perfil de estimativa de inclinação da função renal 2 anos antes da randomização. Esse grupo total foi avaliado e realmente esse declínio anual dessa queda de função renal, ele estava consistente com o que a gente vê na literatura, que é um curso natural, grave e progressivo, por ser uma doença realmente muito agressiva. Já foi reavaliado após o iptacopan, então esse declínio diminuiu substancialmente. Mas eu achei isso um pouco, não me convenceu tanto, porque eu não achei essa informação no estudo falando dessa melhora, desse declínio de função renal, acredito eu, pela questão do tempo. Mas os 2 grupos, tanto o placebo quanto o iptacopan, não tiveram nenhuma diferença. Então, eu não sei, eles falam dessa conclusão aqui, mas eu não fiquei muito convencida. Aí é que eles falam a comparação pré e pós, mas como eu falei, no grupo placebo isso não se confirmou. E aqui eu teve uma análise pós-hoc, mas é tudo muito inicial, né? E a maioria migra de um declínio progressivo para um padrão de estabilização após iniciar esse iptacopan, mas eles também não descrevem essas informações. Agora, migrando para o período aberto, né, quando ocorre o crossover dos pacientes que estavam com placebo. Então, quem iniciou com o iptacopan manteve uma redução de proteinúria progressiva durante os 12 meses de acompanhamento, e já quem iniciou com placebo, após o crossover, ele reduz a proteinúria de forma semelhante ao grupo que estava com o iptacopan nos primeiros 6 meses, reforçando realmente que existe uma ação importante da medicação e é uma ação muito rápida. Então, entre 6 a 12 meses, aumenta a proporção de pacientes que atingem o desfecho renal composto, ou seja, uma melhora da proteinúria, melhora da função renal, principalmente em relação àqueles pacientes que se mantiveram desde o início do tratamento. Em relação à segurança, né, a maior preocupação da medicação seria realmente infecção e eventos adversos graves secundários a isso, mas em geral os pacientes a medicação foi bem tolerada ao longo dos 12 meses, não teve nenhum óbito, não teve descontinuação da medicação por efeito adverso, não teve nenhum caso de infecção meningocócica, que era a maior preocupação dos investigadores. Quando comparado os 2 grupos, naquele período de 6 meses, iptacopan ou placebo, os eventos adversos foram de leve a moderado, sem muita diferença entre ambos. Tiveram mais ou menos 8% de eventos adversos no grupo iptacopan, mas nenhum grave e sem levar a óbito, e mais ou menos 3% no placebo. Tiveram 2 eventos graves infecciosos por Streptococcus pneumoniae no grupo iptacopan, mas foram tratados com antibiótico, e lembrando que previamente todos os pacientes tinham que ser vacinados no período da randomização, então bem antes de receber a droga, tanto para Neisseria quanto para Streptococcus. E aqui, como eu falei, infecção por bactérias encapsuladas era a maior preocupação realmente, mas aparentemente a vacinação e a monitorização e o tratamento com antibiótico resolveu essa questão e não teve nenhuma complicação importante. Bom, e por que, né, que a gente está nessa investigação de um novo tratamento, né? Porque quando a gente fala em glomerulopatia do C3, o que o KDIGO fala para a gente é muito superficial, assim, digamos, e a gente vê que o curso dos nossos pacientes ainda é muito negativo. Então, orientam controle de pressão, controle de proteinúria, a gente utiliza as medicações antiproteinúricos, e a gente tem uma recomendação, né, de imunossupressão em geral com micofenolato em alguns casos selecionados. Mas isso ainda tem um nível de evidência muito baixo, e a gente também não vê isso muito na prática, mudando o curso dos pacientes. O iptacopan foi a primeira terapia aprovada para a glomerulopatia do C3 especificamente, né? Ela é seletiva para via alternativa, ou seja, ela não vai atuar talvez só na inflamação, mas ela vai atuar no mecanismo central que vai desenvolver a doença.
O desfecho composto, então, ele foi, como eu falei, a maior alteração, a maior evidência que a gente tem é uma redução marcada da proteinúria. Normalmente, até 50% dos pacientes progridem com doença renal crônica terminal em 10 anos, mesmo com suporte otimizado, ou seja, o que a gente está fazendo hoje nitidamente não é suficiente. E, nesse ensaio, o declínio previamente acentuado é estabilizado após o iptacopan. Eu acredito que eles falam isso porque não houve uma piora nesses 12 meses, mas como eu falei, nos primeiros 6 meses não houve diferença entre o grupo intervenção e placebo. Acredito que mais pelo tempo mesmo de acompanhamento, porque se a gente tem redução da proteinúria, muito provavelmente esse declínio também a gente vai conseguir enxergar, mas talvez com um aumento no tempo do estudo. Como eu falei, o perfil de segurança foi bem aceitável, não teve nenhuma morte, não teve interrupção por evento adverso grave, nenhuma infecção por germe encapsulado também grave, e todos foram tratados com antibiótico quando necessário e não teve nenhuma outra intervenção mais grave. Algumas limitações importantes do tratamento, que é uma amostra relativamente moderada, apesar de ser multicêntrica, porque é uma doença rara, né? Um estudo duplo cego de apenas 6 meses, né, acho que ele limita um pouco a avaliação dos desfechos duros, então, eu acho que esse período de avaliação é muito curto para a gente conseguir realmente bater o martelo e dizer que isso vai mudar o prognóstico, mas tudo indica que sim, né, porque a gente tem uma redução muito importante da proteinúria, além dos outros marcadores que a gente viu. Algumas subcaracterísticas histológicas também da biópsia, naquela segunda biópsia que foi realizada com 6 meses de tratamento, variou pouco, e lembrando que foi excluído os pacientes que tinham um nível de cronicidade muito importante. Então, mais de 50% de fibrose intersticial, esse paciente não foi incluído nesse trial. Então, a gente não sabe se esses pacientes também teriam vantagem no tratamento ou não. Também aquele score também, que é o fatigue test, também não teve uma mudança tão relevante, mas acredito eu que se trate pelo período, um período muito curto de acompanhamento. E, além disso, lembrando, novamente, que eles incluíram apenas pacientes que tinham consumo de C3 sérico. Ou seja, será que essa droga também tem essa eficácia, principalmente na proteinúria, em relação nos pacientes que não têm um consumo de C3? Não sabemos, porque esse grupo de paciente não foi incluído no trial. Predomínio também de brancos e europeus, então a gente também não consegue extrapolar isso para outros locais, né, se todos os pacientes vão responder exatamente dessa forma, porque realmente o grupo de pacientes foi muito específico e teve várias restrições. Bom, conclusão, né, então, iptacopan sobre o suporte otimizado, ou seja, sempre cobrar, como a gente sabe, na grande maioria das glomerulopatias, se não todas, né, sempre na maior dose possível, otimizada e estável. A imunossupressão aqui, eu achei bacana, porque, diferente dos outros trials, eles não excluíram os pacientes que estavam em uso de uma imunossupressão, principalmente com micofenolato, eles nem ajustaram a dose, eles mantiveram a dose que o paciente estava utilizando, só não aceitaram doses altas de corticoide, e aceitaram também pacientes com DAPA, com empaglifosina, finerinona, espironolactona, o que é o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente quer introduzir um paciente em algum trial, mas pelo fato do paciente já estar com alguns antiproteinúricos, eles não são testados. Esse trial ele incluiu, então achei isso importante. Teve uma redução clínica relevante na proteinúria, eles falam dessa estabilização da taxa de filtração glomerular, mas eu ainda não estou convencida. Teve uma redução dos depósitos glomerulares de C3, evidenciados na biópsia realizada com apenas 6 meses de tratamento, e também teve uma melhora consistente nos biomarcadores da via alternativa, que na nossa prática clínica seria só que a gente conseguiria dosar, seria o C3 sérico. O que sugere um potencial de modificar, então, a história natural da doença da glomerulopatia do C3. Aqui eu coloquei só para reforçar realmente que a grande diferença dessa medicação para o que a gente já tem hoje em dia, Cadigo e outras diretrizes, é que o iptacopan ele vai realmente na raiz do problema, ele vai lá na via alternativa, então, justamente para conseguir impedir toda aquela cascata do complemento.
E como que isso ajuda na nossa prática, né? Então, a gente já sabe o básico dos antiproteinúricos, que a gente já deve fazer para todas as glomerulopatias, mas o que seria o iptacopan, onde que ele poderia entrar nesse raciocínio? Então, se a proteinúria persistir elevada, ou seja, acima do alvo, com os outros antiproteinúricos, seria uma possibilidade de introdução da droga e também considerar os pacientes que têm um alto risco de progressão. Então, pacientes que não só não estão acima do alvo, como têm uma proteinúria acima de 1,5 grama por grama, ou então que estão evoluindo com uma taxa de filtração glomerular em queda. A gente sabe que existe uma queda rápida, em aproximadamente 10 anos, o paciente vai para diálise, né? Então, acho que talvez ele entraria nessa questão. E como imunossupressão, né, talvez ou em combinação, ou então quando tem a contraindicação de alguma outra imunossupressão. Agora, eu não sei se seria utilizado sozinho ou não, ou em adição ao micofenolato, eu acho que ainda tem algumas dúvidas que a gente precisa de um pouquinho mais de informação e de tempo para entender se a gente introduziria ele na sequência dos antiproteinúricos ou na sequência pós-micofenolato. Eu acho que ainda falta um pouco de dúvidas aí que eu tenho, porque eles incluíram pacientes em todas essas fases, só com antiproteinúricos, com alguns antiproteinúricos, com ou sem imunossupressão. Então, acho que precisa talvez analisar esses subgrupos e ver como que foi realmente essa resposta. Isso a gente não tem ainda. Aqui eu fiz um quadrinho só para interpretar mesmo realmente como seria utilizando o iptacopan e sem utilizar o iptacopan. Então, a gente vai diminuir o C3A, C5A e o restante de toda a cascata de inflamação. Acho que é isso, gente. Eu tentei fazer bem rápido para o Linique não se atrasar tanto. Parabéns, Nath, foi muito bom. Valeu, chefe. A ideia é o Linique apresentar e aí a gente discute os dois no final, né? Porque agora o Linique vai apresentar o PEG citacopan no C3, né? Isso aí. É isso, tudo bem? Beleza. Tudo bem, Lê? A gente falou do citacopan no C3, agora o Linique vai falar do PEG Tudo e aí bem. a gente comenta os dois juntos no final. Então, Linique, com você. Tá, gente, eu vou compartilhar aqui na tela. Estão vendo aí? Sim, estamos vendo. Esse que eu vou apresentar é o Trial Valiant agora de dezembro de 2025. Eu vou ser um pouco mais celeiro que a Nathalie, porque ela explica bastante da glomerulopatia do C3, e vou focar mais no artigo em si. Esse trial é o do PEG citacopan, que ele vai avaliar os pacientes com glomerulopatia do C3, que inclui, obviamente, a glomerulonefrite C3, a DDD, doença do depósito denso, mas também eles incluíram a glomerulonefrite membrana proliferativa por imunocomplexo, que até alguns anos atrás se chamava muito de glomerulonefrite membrana proliferativa idiopática. Eles incluíram também nesse rol aí de estudo com esse inibidor do complemento. Lembrando aqui que a Nathalie explicou o do iptacopan, que bloqueia o fator B, impedindo a formação da C3 convertase, que quebra o C3. O PEG cetacopan, ele já vai direto no C3, que é onde desemboca as três vias, tanto a via clássica, quanto a via da lectina, e a via alternativa do complemento, que é basicamente a que está ativada na glomerulopatia do C3 e também nessa glomerulonefrite membrana proliferativa por imunocomplexos, que a gente já discutiu algumas vezes aqui, que essa glomerulonefrite, membrana proliferativa, inicialmente a gente diagnostica como de imunocomplexos, mas no futuro, se a gente biopsiar esses pacientes, uma parte deles mostra que na IF tem um predomínio de C3, e aí eles sairiam dessa classificação de imunocomplexo para uma glomerulopatia do C3. Então, o pegcetacoplan ele vai atuar aqui diretamente no C3. Falando um pouco do estudo, ele é um ensaio clínico de fase 3, um duplo cego, randomizado e controlado por placebo. Ele foi conduzido em 122 centros, em 19 países, porque, igual a Nathalie falou, é uma doença rara. O ensaio incluiu um período de triagem de 10 semanas, um período randomizado e controlado de 26 semanas, depois um período aberto, também de 26 semanas,
e um período de acompanhamento de 8 semanas para aqueles pacientes que não se inscreveram na extensão do longo prazo. Mas o Valiant, ele vai parar aqui nessas primeiras 26 semanas. O período aberto, eles vão provavelmente mostrar em outro paper. Os pacientes elegíveis foram randomizados à proporção de 1:1, e a randomização ela foi estratificada de acordo com o status de transplante e a disponibilidade também de biópsia basal para esse diagnóstico. Ao final do período randomizado e controlado, foi também necessária a biópsia renal para todos os adultos. Os pacientes elegíveis tinham pacientes adolescentes, eles classificaram como adolescentes de 12 a 17 anos, e os adultos acima de 18 anos. E eles tinham que ter o diagnóstico de glomerulopatia por C3 ou glomerulodefeito membrana proliferativa primária por imunocomplexo. Isso estava estabelecido em uma biópsia renal com pelo menos menos de 28 semanas antes dessa randomização. Mas nos adolescentes, eles já incluíram biópsias com mais de 28 semanas. E além dessa biópsia, tinha que ter também uma doença ativa. Nos adolescentes sem a biópsia basal, e eles classificaram como uma doença ativa, algum que tinha que ter pelo menos desses 3 critérios. Um deles, eles fizeram essa dosagem do C5b9 plasmático, tinha que estar com uma dosagem superior a 207 nanogramas por mililitro. A outra tinha que ter consumo de C3, igual o APIR, que a Nathalie explicou. E uma outra característica tem que ter presença de sedimento urinário ativo ou presença do fator nefrítico C3 também. E paciente que tivesse histórico de transplante também poderia ser incluído no estudo. Os pacientes também tinham que estar recebendo suporte, né, pelo menos 12 semanas de ECA, o BRA, também podendo estar ou não associado ao inibidor de SGLT2. Poderiam também estar usando medicamentos de imunossupressão, como micofenolato, ou a prednisona, que eles usaram uma dose maior de PRED do que o estudo da Nathalie, de até 20 miligramas por dia. Os pacientes que entraram no estudo, enquanto recebiam imunossupressores, continuaram com esse tratamento em doses estáveis, e podia também ter ajuste previstos dos agentes imunossupressores ou até outros medicamentos relacionados ao transplante, dependendo de como evoluíssem esses pacientes. E também a vacinação era obrigatória por conta da preocupação com os germes encapsulados. Aí aqui eles definiram se o paciente tinha mais de 50 quilos ou menos. Nos mais de 50 quilos, eles tomaram 1.080 miligramas de pegcetacoplan ou placebo subcutâneo 2 vezes por semana, além desse tratamento de conservador, de suporte. E os adolescentes que tinham um peso menor que 50 quilos, eles foram ajustados ao peso, e aí eles não colocaram no artigo qual seria essa dose. Tratamentos de resgate também foram permitidos nesse estudo. Eles definiram como desfecho primário uma proteinúria na semana 26, e aí tem que ser não uma amostra isolada, mas 3 amostras, e eles fariam uma média da proteinúria dessas 3 amostras na semana 26. Eles quiseram também analisar desfechos secundários. Aí eles colocaram como desfechos secundários estabilização do clearance, uma redução de mais de 50% da proteinúria, também alteração no score de atividade daquele índice histológico da glomerulopatia do C3 em amostras de biópsias, e queda do C3 em pelo menos 2 cruzes na IF também, como análise de desfecho secundário. Em relação aos resultados, foram analisados entre 30 de maio de 22 e 20 de junho de 24, um total de 261 pacientes triados. 124 foram designados aleatoriamente para receber pegcetacoplan, que seriam 63, ou placebo, 61 pacientes, incluídos também na população de intenção de tratar. Um total de 6 dos 124 descontinuaram o regime do estudo, foram 2 no pegcetacoplan, por eventos adversos, e 4 no placebo, 1 por evento adverso, 1 por retirada do consentimento, 1 por gravidez e um outro por não adesão ao tratamento. Na data de corte dos dados, 2 pacientes, ambos no grupo pegcetacoplan, haviam concluído as avaliações da semana 26, mas não haviam iniciado o período aberto, então eles foram classificados como recebendo tratamento contínuo. Em relação aos resultados, também, no total de 59 pacientes, dando 94% no grupo
PEG cetaclopan, 57 no placebo, dando 93, eles completaram o período randomizado e controlado de 26 semanas e continuaram no período aberto. Todos os pacientes da população de segurança receberam pelo menos 80% das doses atribuídas do PEG cetaclopan ou placebo. 2 pacientes no grupo placebo receberam tratamento de resgate com prednisona. 8, 2 no grupo PEG cetaclopan e 6 no grupo placebo apresentaram eventos intercorrentes, que eu vou falar mais para frente. Essa tabela aqui é a baseline, são 63 no grupo que usou o inibidor de complemento e 61 no placebo, dando um total de 124. A maioria era adultos, mas também não tinha muita diferença do N entre adultos e adolescentes. A mediana dos adultos era em torno de 39 anos no PEG cetaclopan, contra 30 no placebo. A maioria era branco, seguido de asiáticos, em menor proporção, mas tinha um paciente como nativo do Alasca, indianos, um negro e outros pacientes de outras etnias. E aqueles classificaram como glomerulopatia do C3 eram a maioria, 81% no PEG cetaclopan e 74% no placebo. A glomerulonefrite por imunocomplexos, 19% no PEG cetaclopan e 26% no placebo. Histórico de transplante eram bem idênticos, 5 em um lado, 4 no outro. A proteinúria era um pouco maior no inibidor de complemento, com 2,3 gramas de mediana contra 1,8 no placebo. A mediana do clearance era um pouco menor, também no inibidor de complemento, de 78 ml por minuto, frente a 91 no placebo. Vejam que o clearance mínimo foi em torno de 25 ml por minuto. A maioria usou IECA, ou BRA, 75% no PEG cetaclopan usou um imunossupressor, que era o microfenolato, contra 69% no placebo. Foi idêntica em relação ao corticoide, idêntica também em relação ao inibidor do SGLT2. E para mostrar que quem usou o PEG cetaclopan teve uma queda pronunciada da proteinúria, caiu quase 68%, enquanto que no placebo até aumentou praticamente 3%. Na análise de subgrupos, a gente nota também que todos os subgrupos analisados ali da baseline, eles melhoraram em relação ao PEG cetaclopan, mostrando que, inclusive, não tinha diferença entre a glomerulopatia do C3 ou glomerulonefrite por imunocomplexo, se tinha transplante ou não. Em relação à proteinúria, se era maior que 3 ou menor que 3, também tinha benefício. Em relação ao clearance, se era maior que 60 ou menor que 60, lembrando que o clearance mínimo era de 25. Se usou imunossupressor ou não, também tinha melhora em ambos os subgrupos. O sexo também, em relação à etnia, e também os níveis de C3, que aqui poderia ser C3 consumido, também C3 normalizado. A gente vê que em ambos os grupos tinha benefício tanto no normal quanto no C3 baixo. Então, em relação ao desfecho primário, a redução da proteinúria com o PEG cetaclopan foi observada já na 4ª semana, no momento da primeira coleta de amostra após o início do tratamento, e foi mantida essa queda da proteinúria até a 26ª. A redução da proteinúria ela foi amplamente consistente entre os subgrupos de pacientes, incluindo os subgrupos da imunossupressão, e aqui eles colocaram também em relação aos desfechos secundários, que a gente vê que teve significância estatística em relação à estabilização da função renal e uma queda maior do que 50% da proteinúria, com 49% dos pacientes no grupo que usou o inibidor do complemento, frente a 3% do placebo. Também teve relevância estatística olhando só a queda da proteinúria maior que 50% em relação ao placebo, 60% no grupo PEG cetaclopan versus 5% no placebo. E aqui na análise do índice de atividade da glomerulopatia do C3, a gente vê que o P ele não foi significativo, foi de 0,28. E aí eles não viram diferença na atividade da doença em relação ao placebo e ao inibidor do complemento. O curioso é que nos outros desfechos secundários, a mudança na taxa de filtração e também na queda do C3 na IF, teria que ser pelo menos duas cruzes, não foram analisados porque eles dependiam justamente dessa atividade aqui.
Se o P fosse menor que 0,05, eles seriam analisados. Como não foi, eles não fizeram análise estatística, mas a gente nota que, ainda que o índice de atividade desse score não tenha diferença significativa, quando a gente olha a queda do C3 na IF, é muito maior. Então, 74% dos pacientes que usaram o inibidor do complemento tiveram queda do C3, mais de 2 cruzes, contra 12 no placebo. Em relação ao clearance, a perda de clearance foi de 1,5 ml por minuto contra quase 8 ml por minuto no grupo placebo, mas não foi analisado porque dependiam, nesse estudo, de significância estatística em relação ao índice de atividade. O desfecho secundário dos pacientes no grupo PEG-cetaclopan, eles atingiram os critérios compostos de desfecho renal na semana 26, de 49% versus 3% do placebo, e essa diferença foi impulsionada por conta da redução da proteinúria, com 60% no grupo PEG-cetaclopan, com uma redução de pelo menos 50% na proteinúria versus 5% no placebo que eu mostrei no slide anterior. Embora a alteração nessa pontuação do score da glomerulopatia do C3 não mostrou significância estatística, foi vista essa diminuição do C3 em 74% dos pacientes que usou o PEG-cetacoplan versus 12% do placebo que eu havia dito anteriormente. Também foi visto uma menor tendência à perda da função renal, com uma perda de 1,5 ml por minuto, contra quase 8 no placebo. E os níveis de C3 também diminuíram, naqueles pacientes que estavam mais elevados. No corpo do texto, eles falam também que os níveis plasmáticos do C5b9, que é aquele ataque, o complexo de ataque à membrana, eles pareceram ser mais baixos também no grupo PEG-cetaclopan em valores basais, mas eles não colocaram nenhuma uma foto em relação a isso, nenhum gráfico também não, só descreveram no texto. Aqui para mostrar a biópsia, aqui é uma MO, né, e depois o tratamento de 26 semanas, e eles analisaram que não tinha diferença estatística em relação à melhora desse score. Mas quando olharam em relação à IF do C3, como que a IF melhorou muito, com muita queda de C3 na magnitude na IF. E aqui eles colocaram um outro diagrama mostrando o seguinte, aqui é na semana 26 e aqui na baseline. Então, essa aqui seria a baseline dos pacientes em vista dos 26 semanas depois. Na baseline, inicialmente, a gente vê que os pacientes que tinham 3 cruzes ou mais, eles caíram para 0 depois de 26 semanas. 51% desses pacientes, de 3 para 0. 20%, ou seja, 7 pacientes caíram de 2 cruzes de magnitude de C3 na IF para 0, e um deles caiu de 3 cruzes para 1, e um caiu de 2 cruzes para 1. E quando a gente olha em relação ao placebo, tinha inicialmente alguns pacientes com 3 cruzes em 3, e eles pouco mexeu em relação quando a gente compara com o PEG-cetaclopan, mostrando que, ainda que eles não tenham calculado isso, quando eles analisam, a gente vê que teve melhora na magnitude, tanto nas figuras que eles põem, quanto também nesse diagrama aqui mostrando que o C3 caiu para 0, caiu para 1 de magnitude, que aparentemente também o inibidor do complemento melhora o desfecho renal. Em relação aos eventos adversos, foi bem parecido. O que chama atenção é que quem usou o PEG-cetaclopan teve uma morte, ao contrário do estudo da Nathalie, que não teve nenhuma morte, e foi paciente por pneumonia por Covid. Nas demais, eles eram bem idênticos, não tinha diferença estatística, não. Em relação à discussão, houve uma redução na proteinúria em 68% com a medicação do inibidor do complemento. Os resultados também foram consistentes, com uma diminuição na coloração de C3 para intensidade 0 em 71% dos pacientes, com estabilização da função renal. Esse plano de teste hierárquico impediu esses testes formais de hipótese e nenhuma conclusão pôde ser extraída, como eu havia dito. Em outras pesquisas, uma redução de 50% da proteinúria correlacionou-se com risco reduzido de insuficiência renal terminal, com clearance menor que 15,
e o risco de DRCT foi 85% menor em 12 meses após o diagnóstico, entre pacientes que atingiram uma proteinúria menor que 300 miligramas. Uma queda precoce e rápida no clearance está associada a uma maior probabilidade de insuficiência renal, o que sugere que a estabilização da função renal com inibidor do complemento pode levar ao melhor prognóstico, e a validação deste conceito exigiria estudos adicionais também. Uma incidência de recorrência histológica de até 89% é relatada na literatura. A probabilidade de recorrência é particularmente alta entre adolescentes, cuja doença ao longo da vida pode resultar na necessidade de múltiplos transplantes também. A eficácia no contexto pós-transplante, ela é corroborada por este estudo, mas também tem um outro estudo de fase 2, que é o NOBLE, no qual 50% dos pacientes eles apresentaram uma diminuição também da coloração de C3 após 12 semanas do uso do pegcetacoplan e uma queda de 54% na proteinúria. E a inibição terminal do complemento, com o inibidor do C5, que é o eculizumab, ele mostrou benefício clínico limitado, provavelmente por conta da ativação contínua do C3. Isso aí a gente já sabe desse conceito. Quanto mais a montante a gente bloquear a cascata do complemento, melhor o desfecho renal, que é o que o fator B e a inibição do C3 tentam mostrar. Da mesma forma, o inibidor do C5A, o avacopan, ele também não mostrou benefício clínico conclusivo na glomerulopatia do C3. O danicopan, que é o inibidor do fator D, não mostrou benefício em relação aos principais desfechos de eficácia e não resultou em inibição sustentada do complemento, ainda que esse fator D ele seja lá a montante lá em cima, no começo da cascata, ele não mostrou muito benefício, ao contrário do fator B e do C3, do inibidor do C3. O iptacopan, que é o inibidor do fator B, ele levou reduções de proteinúria bem significativas, com P/C de 35% no mês 6 e 37% no mês 12. A coloração do C3 foi reduzida em 0,8 pontos em uma escala de 12 no mês 6 com o iptacopan, e as alterações do clearance não foram significativas. O pegcetacoplan, ele afeta diretamente a ativação do complemento, reduzindo assim a proteinúria, independentemente de tratamentos hemodinâmicos ou antihipertensivos. O estudo apresenta algumas limitações, uma delas é a falta de dados de longo prazo sobre a eficácia e a segurança do pegcetacoplan, que são esperados a partir do período aberto desse estudo e da extensão que eles chamam desse estudo, extensão básica, que eles vão provavelmente publicar mais à frente. Além disso, o score de atividade do índice histológico da glomerulopatia do C3 não foi validado como preditor da progressão da doença. E era isso sobre o Valiant. Muito bom, Linique, parabéns. Então, agora vamos abrir para discussão. Então, quem é que vai querer falar primeiro sobre comparando, né, os dois trials ou não, qualquer coisa. Bom, então eu vou começar para estimular, né, pessoal, né? Então, assim, só para chamar a atenção que já tem assim, estudos em ratos mostrando que se você nocauteia C3, então lá em cima, como o Link falou, realmente você para a doença. Mas se você nocauteia C5 e o C3 mantém ali, você até diminui alguns índices de inflamação, mas você não para a doença. Então, realmente, para o C3, a lógica é bloquear aí em cima. Então, iptacopan, pegcetacoplan ali, e, como o Nick falou, bloquear embaixo, avacopan, ravulizumab, não vai funcionar. Beleza. Na comparação dos dois, é lembrar que realmente os dois trabalhos não têm um longo prazo ainda. Mas, assim, o que chama atenção as diferenças, né? O iptacopan não incluiu adolescentes, então a idade é a partir de 18 anos. Então, e o pegcetacoplan incluiu 12 anos, então, em tese, se eu tenho um adolescente, o que eu tenho na literatura realmente é o pegcetacoplan. Mas, assim, eu queria chamar atenção sobre a imunossupressão.
que ambos permitiram, mas para mim existe uma diferença. O PEG admitiu PRED máxima de 7,5. Perdão, iptacopan, 7,5. E o PEG de 20. E no total de imunossupressão, Lineker, se você puder colocar o baseline, eu acho que o total dá 70% de imunossupressão do PEG-citacopan. Que vê aqui, imunossupressão, 75, né, para o PEG-citacopan, 69 é o placebo. O iptacopan, de imunossupressão, ele dá 42%. Então, isso, para mim, tem um peso. Então, nós temos no PEG-citacopan um pouco mais de imunossupressão. Aí a pergunta, isso fez a diferença entre a proteinúria? Porque, nitidamente, o PEG-citacopan baixa mais a proteinúria que o iptacopan. Mas isso foi um fator de impacto? Então, para mim, isso é diferente. E o fato iptacopan, se voltar lá para os efeitos adversos, Lineker, na tabela, eles tiveram uns efeitos piores, inclusive a morte, e o efeito adverso foi um pouquinho maior, foi 10%, e no iptacopan foi, eu acho que 5%, deixa eu só confirmar aqui, efeito adverso, 5%. Então, isso já era o dobro do efeito adverso. Então, é porque eles imunossuprimiram mais com os outros remédios ou é efeito do PEG-citacopan? Parece que foi mais imunossupressão. Então, a minha dúvida é, essa carga maior de imunossupressão do PEG-citacopan, se não fez a diferença na proteinúria e nos efeitos colaterais. E a outra coisa é o seguinte, em relação à taxa de tensão granular, realmente, para ambos, é difícil agora falar, que é pouco tempo. Mas o que a Nathalie falou, que eles comentaram, é que tem um gráfico que mostra que na randomização, então, antes de usar o iptacopan, a taxa de filtração vinha caindo. E o grupo que começou a usar o iptacopan, ela estabilizou e começou a dar uma subidinha. Mas é pouco tempo ainda para a gente avaliar. Mas eles mostram esse gráfico, é um dos gráficos da NAT que está abaixo no run-in, né? E quando entra o iptacopan, estabiliza e começa a aumentar um pouquinho. Mas talvez a resposta à pergunta da Nathalie, a gente vai dar só o iptacopan ou vai dar os dois? Eu acho que pelo estudo do PEG-citacopan, nós vamos ter que dar micofenolato e o inibidor do complemento, que eu acho que a diferença que teve entre os dois, basicamente, foi a outra carga de imunossupressão. Essa é a minha opinião, mas aí fica à vontade para vocês comentarem o que vocês quiserem. Não sei se alguém quer agora, sabe que vai querer comentar um pouquinho? Não, eu só ia acrescentar que o no PEG-citacopan também incluiu os transplantados, embora tenha sido N pequeno, e são pacientes que já estão em imunossupressão também, então seria um fator realmente de soma, né, e não daria para suspender o imunossupressor do transplante, então é uma opção para eles, assim, nesse sentido. A vantagem é que o iptacopan é via oral, né, e o PEG-citacopan é subcutâneo. E em relação ao C3, que a Nathalie comentou do iptacopan, que eles infelizmente não excluíram quem tinha o C3 normal, eles até justificam que eles queriam ver o C3 aumentar, eles queriam ver se tinham esse efeito. Então, por isso que eles incluíram só quem tinha o C3 consumido, para eles documentarem esse efeito do C3 aumentar. Mas eles poderiam ter incluído na faixa da normalidade, que a gente sabe que pode ficar normal, um limite inferior e tal, e subir depois. Mas talvez eles não encontrassem uma diferença assim nítida. Mas eu faria a medicação mesmo com C3 normal, não sei vocês, assim. Sim, com certeza. Eu também faria, Sabrina. Agora, nessa história que a Cris falou aí, Cris, eu acho o seguinte, da história, vamos usar com imunossupressão ou não. Eu te digo que eu acho que depende da atividade de doença. Eu acho que eu focaria muito nisso, né? Então, assim, um doente muito ativo de doença, eu acho que associar um micofenolato e até corticoide, né? Ou ter presença de crescente, porque a gente sabe que as apresentações histológicas são múltiplas, né? Eu acho que faz sentido usar a imunossupressão, depois junto com o inibidor de complemento, e depois tentar tirar a imunossupressão e manter o inibidor de complemento. Para um paciente menos ativo, talvez só o inibidor de complemento já seja o suficiente, e aí a gente diminui efeito colateral, que é uma preocupação,
porque eu acho que aí a gente aumenta mesmo a chance, taxa de infecção, né, enfim, taxa de complicação, a gente tem N muito pequeno para chegar a qualquer uma dessas conclusões que a gente está comentando aqui, mas eu pensaria mais ou menos assim, até porque, gente, uma coisa que me incomoda bastante é que, claro, que os estudos clínicos vão incluir pacientes só com proteinúrias mais altas, né, que mantêm essas proteinúrias mais altas, até porque eles têm que mostrar o desfecho proteinúria, já que o desfecho de filtração glomerular demanda tempo, né, e aí a gente está usando um desfecho substitutivo já. Só que essa redução que a gente faz com IECA, com todas essas drogas, não para a doença, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai precisar ver a longo prazo, se é suficiente para não ter um declínio de filtração glomerular, mesmo trazer essa proteinúria só com medidas protetoras, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque a doença ativa é a via alternativa do complemento, numa situação clínica dessa, por exemplo. Né? E aí eu fico pensando que é a mesma coisa, por exemplo, uma nefrite lúpica, né? Eu botei a proteinúria mais baixa, eu estou segura de não imunossuprimir? Né, se eu consigo controlar num sentido desse. Então, eu acho que essas perguntas, que são dúvidas que eu tenho claramente na cabeça, né? Eu tenho um paciente com uma biópsia que eu comecei a quebrar e a proteinúria dele está lá 0,809. Eu estou segura que ele não vai progredir? Não sei, gente. Não estou segura, tá? Primeira coisa que eu acho que o tempo vai ter que dizer pra gente. Segunda, vamos associar a imunossupressão para todo mundo, vamos selecionar. Eu tendo a pensar que eu selecionaria quem tem atividade histológica mais grave para usar outra imunossupressão e não dá para todo mundo, mas também isso é uma opinião pessoal. E a parte de transplante, Sabrina, que você comentou aí, o iptacopan tem um estudo fase 2 que eles fizeram com transplante, só que eles não têm dado proteinúria, porque esses doentes do transplante, como eles são muitas vezes flagrados em rebiópsia protocolar, né, biópsia protocolar e tudo mais, eles começaram o tratamento e avaliaram só a histologia, e a proteinúria desses doentes era baixa, tá? Quando eles deram. Mas a histologia melhorou. Então, eu acho que aí é outra informação para a gente guardar e ter. Agora, no geral, são drogas de promessa, né? A minha grande preocupação com essas drogas, eu acho que eles têm efeito, eu acho que provavelmente vão diminuir, sim, a perda de filtração glomerular com que a gente está enxergando, que eles mostram aí. Agora, o que me preocupa é o efeito colateral, que vai ser isso do uso a longo prazo. Eu acho que essas são as perguntas que eu tenho medo, né, de como a gente vai utilizar ainda, só com esses números de pacientes que a gente tem aí, né? O que realmente pode acontecer nesse sentido. Obrigada, Era Lu. isso. Obrigada, Cris. Mais algum comentário? Chefe, eu tô nessa dúvida da doutora Letícia também, porque a gente já passou por algumas assim, da minha época de residência para agora, já mudou tanto. E se a gente pensar em GA, né, essa questão de proteinúria, se a gente realmente vai atuar só com antiproteinúricos, ou a gente vai atuar realmente no cerne lá do problema, e realmente como seria, do ponto de vista prático, a gente manteria aquela dose que a gente está usando para lúpus, para o micofenolato, ou será que a gente faria uma dose um pouco menor e associaria isso tudo, assim, sabe? Eu acho que eu não conseguia, eu li umas 3 vezes para tentar ver se eu conseguiria entender do ponto de vista prático como eu utilizaria essa medicação, mas eu ainda não consegui entender ali qual seria o melhor cenário e qual o melhor paciente, sabe, para utilizar esse tipo de medicação. Enfim, eu achei da diferença das drogas, assim, um por ser subcutâneo, outro via oral, achei talvez um pouco mais prático, mais fácil da gente dar para o paciente, mas, em geral, eu acho que ainda realmente tem várias dúvidas, mais dúvidas do que perguntas, mas pelo menos já é um caminho, né, uma luz. E também é uma doença, apesar de mesmo rara, é uma doença muito difícil, né? Acho que a Letícia vai lembrar de um estudo antigo, que eles foram pegar as membranas proliferativas em si, né? E o C3 e tentar classificar de acordo com o complemento, então com C5, B9 solúvel, plasmático, urinário, fator nefrítico, e você consegue, que eles chamam de cluster, né, que seriam grupinhos iguais, você consegue se bobear até uns 6 clusters de padrão membrana proliferativa. Então, é uma doença muito heterogênea, mesmo aquelas que em tese deveriam ser iguais, né?
Então, é uma doença complicada. Mas a gente está aprendendo, eu acho legal que a gente está aprendendo um monte de coisa, acho que os conhecimentos estão vindo aí, então esses conhecimentos ninguém vai tirar da gente, né? O futuro, se o remédio, o benefício que dará, o futuro vai dizer, mas o conhecimento que a gente está ganhando aí do entendimento maior da via alternativa, né, das vias de complementos e tal, da fase fluida, que essa fase toda que a gente falou inflamatória, né, que comete o glomérulo é a fase fluida chamada, né, a MAT já é a fase ali dentro do endotélio, né, a fase tecidual, então isso é muito legal, os conhecimentos, eu acho bacana. Diana, Doutora, e em relação ao caminho para conseguir a medicação? Vocês já conhecem esse caminho no Brasil? Eu posso falar da Novartis, ela está tentando fazer um caminho igual a GSK do Belimumab, fornecer um remédio, a compra para o SUS, e o SUS distribuir essa medicação de acordo com critérios. Então, por enquanto, é esse caminho. Não vai ser caminho de judicialização de nada, serão caminhos iguais ao Belimumab, via SUS. Não é isso, Lê? Eles vão submeter a Conitec hoje, Ana, até onde eu sei, tá? Provavelmente no meio do ano, eu acho que vai ser uma briga essa história da Conitec. Assim, para a operadora de saúde, eu acho que provavelmente a parte inicial vai ser judicialização, porque ainda não tem aprovação na ANS, não tem nada disso. Enfim, né, vai ser um apoio mais ou menos de judicialização. Eu sei que eles deram alguns usos compassivos, né, para algumas instituições, assim, para começar a introduzir alguns pacientes, isso é o que eu sei, assim, e acho que o restante vai ser meio essa história aí. A Cris falou, o que a Cris está falando é que eles estão tentando uma negociação e uma via Conitec de aprovação aí, vamos ver, né? A gente sabe que está muito difícil a nefrologia aprovar coisas dentro da Conitec, e eu não entendo por quê, né? Porque, assim, é engraçado que oncologia, hematologia consegue aprovações muito mais fáceis, assim, né? Mas, enfim, vamos ver. Mas tá sim, tá, Jana? Por enquanto, acho que é obrigado. Vamos ver se dessa vez passa na Conitec, né? Vamos ver se vai passar na Conitec. Uma sequência de negativos, né? Assim. O Ravulizumab não conseguiu passar ainda, né, gente? Então, Isso. assim, só para a gente trazer para a realidade. Aí o Ravulizumab continua tendo uma realidade meio judicializada, né? E a aprovação da Conitec ainda não passou. Então, eu acho que o iptacopan talvez tenha um caminho aí. É uma doença que eu não sei se eles vão conseguir comprovar, mais fácil de provar, mais rara, né? Enfim, tem o que tudo entra no estudo de custo-efetividade, né? Sim. Eu tinha visto que pela Anvisa o iptacopan está aprovado tanto para hemoglobinúria partícula noturna quanto para a glomerulopatia do C3. Mas o pegcetacoplan está aprovado para glomerulopatia do C3 também, não? Pela Anvisa? Pela Anvisa é bula, né, que você está falando, né, Sabrine? Isso. Isso é uma coisa, acesso é outra, tá? Uhum. O PEG eu acho que ainda não está com registro na Anvisa, eu não sei se saiu. Eu sei que eles tinham entrado, mas eu não sei se saiu o registro na Anvisa, tá? Tá bom. Aí uma coisa, né, a Conitec ainda é outra etapa, né? Ter aprovação de bula não E garante acesso. depois de ser rejeitado na Conitec, às vezes fica mais difícil judicializar, né? Não, já passou na Conitec, já não deu, aí às vezes fica mais complicado até de judicializar. Isso é uma coisa sempre discutida, né, Jana? Porque depois que você não tem a aprovação da Conitec, fica mais difícil, né, você ganhar. Mas não é que você não ganhe, tá, gente? Mas é mais complexo, então isso é sempre discutido por eles lá. Mas no fim, se você não ganha o acesso, acaba que não faz sentido, né? Porque aí você não consegue incluir os doentes no tratamento. Então, enfim, eu acho que eles vão tentar a Conitec. E eu acho que a programação é essa, entrar ainda esse ano. Então, vamos ver. Vamos aguardar. Para quem tiver pacientes, eu acho que o caminho é entrar em contato, comprovar e ver se consegue aí o uso, até porque é importante ter experiência brasileira, né? A Maria Helena montou o registro brasileiro de glomerulopatia do C3, se vocês tiverem em casa, eu acho que vale a pena colocar lá para a gente poder ter uma ideia de como isso vai prosseguir aí no Brasil. Acho que vale. Eu tenho um doente consultório que eu coloquei já, inclusive. Não. Então, acho que encerramos, né, por agora. Obrigada, Nath e Linick, pelos 2 trials aí no C3, né, Iptacopan e Pegcetacoplan.
E desejo a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo. A gente volta aí na segunda semana de janeiro. Feliz Falou? Natal, gente, para todo mundo. Natal, pessoal. 2026 ótimo pra gente. Beijos. Tchau, gente. Tchau, Feliz tchau. Natal, gente. Bom final de ano. Gente, Ano feliz Tchau, Natal. tchau. Beijos.